Talentos da PUC, conheça o projeto Teatro dos Sentidos com a atriz Ana Martins. Concertos dominicais Peter Lund estão de volta na programação cultural do Museu de Ciências Naturais na PUC Minas. Universidade na luta contra o Aedes aegypti. A Pró-Reitoria de Infraestrutura vasculha todos os ambientes para não dar trégua ao mosquito. Foto em pauta, veja como foi o 6º Festival de Fotografia de Tiradentes. E no estúdio um bate-papo sobre o evento que movimentou essa importante cidade histórica mineira, com o professor Eugênio Sábio, coordenador do projeto. Hoje é quarta-feira, 16 de março, começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, quarta-feira, você sabe, é dia de conhecer um novo talento da universidade. São músicos, artistas plásticos, esportistas, enfim, alunos, funcionários e professores da PUC Minas que possuem outras habilidades além daquelas desenvolvidas na universidade. E agora você confere a história de Ana Martins, estudante de jornalismo que descobriu a paixão pelos palcos e se dedica a vários projetos envolvendo o teatro. A jovem também é fotógrafa e conta como a arte entrou na sua vida. Veja só. Bom dia, doutora. O motivo da consulta? Meu ex-namorado. Eu não consigo tirar ele da cabeça. A minha história como atriz, ela começou ainda no colégio, né? Fazendo teatro na escola. E todos começavam a falar que você é muito engraçada, comunicativa, você deve fazer teatro. Aí eu fui procurar me profissionalizar quando eu já estava com 15 anos, que eu comecei a estudar na escola de teatro do NET. E quando eu fiz a minha primeira apresentação, que eu tive contato com o público, veio esse chunk. Eu preciso ser atriz, eu quero isso para minha vida. Quando você tem aquele primeiro contato com a plateia, independente se estiver cheio ou não, mas quando você pisa no palco e fala, é agora, só tem eu e a plateia, tem que acontecer. É muito forte. E até aquela sua mania que eu detestava tanto, de você misturar o ketchup com a maionese. Até eu descobri a possibilidade que o teatro me favorecia, que era onde eu tinha a chance de me construir, me destruir e me reconstruir. Era onde eu poderia ser tudo ali. Eu poderia levar uma parte de mim para o palco, quanto eu poderia me isentar de mim mesmo o tempo todo. O Teatro dos Sentidos, ele é um teatro voltado para cegos. Ele coloca a plateia toda em condição de cego. Pela primeira vez, não tem esse de, vamos incluir o deficiente no nosso mundo, não. A gente se inclui no mundo dele, a gente começa a buscar as referências que eles têm. Porque o teatro gira todo em torno dos sentidos, tato, olfato, paladar. A plateia tem esse contato direto de não ter aquela referência visual do espetáculo. Você tem a voz dos atores e tem os seus sentidos como referência durante todo o espetáculo. Além de atriz, eu sou fotógrafa e eu senti muita vontade de unificar isso, unificar a fotografia e a dramaturgia. Então eu busquei primeiro estudar a fotografia, eu queria saber, porque fotografar não é só, você vai apertar um botão, não. Você entra o enquadramento, você tem que pensar na composição, você tem que pensar na luz que você vai usar. E eu queria trazer as informações do teatro, da TV, tudo para uma única fotografia. Meu nome é Ana Martins, sou atriz e fotógrafa e estudante de jornalismo da PUC Minas. Uma orquestra jovem e um público nerd. Esta combinação diferente foi a responsável por abrir a temporada 2016 dos concertos dominicais Peter Lund. E a orquestra multiplayer, formada em 2012, faz arranjos de trilhas sonoras de jogos e filmes, como Sonic, Angry Birds e Star Wars. E o público lotou o auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas para prestigiar a apresentação. Confira tudo na reportagem de André Correia.
músicas de filmes e jogos reproduzidas por uma orquestra. Esta é a proposta da Multiplayer, que abriu a programação 2016 dos concertos dominicais Peter Lund, neste mês de março. A ideia da orquestra ela surge a partir de uma necessidade que a gente tem de tocar música de jogos. A música de jogos ela surgiu, ela participou da musicalização de muitos músicos da orquestra, de muitos músicos que estudam música hoje em dia, inclusive a minha, por exemplo. E a gente não vê esse tipo de repertório sendo tocado pelas orquestras de Belo Horizonte, pelas orquestras do Brasil. E a gente começou a criar, a gente teve essa ideia de criar essa orquestra diferentona mesmo. A equipe da orquestra vai muito além dos cerca de 30 músicos. Profissionais de diversas áreas atuam na produção do espetáculo. A produção de um show da Multiplayer ele é algo um pouco diferente, porque ela foge do padrão de orquestra, né, daqueles rituais, daquelas organizações que nós temos, e a gente tem um apelo visual, né, nós temos um telão e o público acompanha os jogos, então a gente tem que preparar a música de uma forma que bata com o vídeo, a gente tem um VJ, a gente tem jornalistas que fazem com a gente a produção disso tudo, a gente tem designers, ou seja, é um negócio que é muito extramusical, é praticamente uma produção audiovisual completa. Com o auditório lotado, os músicos já se sentem à vontade para se apresentar na universidade. Eu acho que apresentar aqui na PUC tem sido uma das melhores experiências que a gente tem. Não só pela disponibilidade do espaço e da capacidade da PUC de oferecer aquilo que a orquestra precisa, mas também pela boa vontade, pelo esforço que a PUC tem em entender essa nova linguagem, essa fluência que existe entre o mundo nerd e o mundo da música erudita e como isso pode fazer com que as pessoas se aproximem da música erudita. A universidade ela atua em várias áreas da ciência e da cultura. E um lugar privilegiado para essa atividade é o museu. Tem uma boa infraestrutura, tem um auditório de qualidade e estrategicamente bem localizado em relação ao campus, que está aberto para a rua. Então a gente acha que aqui é o espaço ideal para essa atividade. E já é um programa plenamente vitorioso. Este é o terceiro ano de realização dos concertos dominicais e a programação do primeiro semestre já está definida. O próximo concerto vai ser dia 20, com a Orquestra de Câmara do SESC. A Pró-Reitoria de Logística e Infraestrutura, a Proinfra, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, o ICBS, intensificou o trabalho de limpeza e observação das instalações da universidade. O objetivo é impedir situações que favoreçam o aparecimento de focos do Aedes aegypti em todos os campi e unidades da PUC Minas. É isso mesmo, Sérgio. E é um verdadeiro trabalho de patrulha contra o mosquito que tem deixado todo o país em alerta. E eu fui conferir de perto uma das ações de vasculha promovidas pela campanha. Veja só. Muito se ouve falar sobre não deixar água parada, mas às vezes os focos do Aedes aegypti podem estar mais escondidos do que se imagina. São pontos mais escondido, né? Aqui para você ver, por qualquer coisinha, então tem que ter alguém mesmo, porque um pouquinho disso aqui pode estar aqui, ou igual aqui já tá visível aqui, um pouquinho de água, mas né, já pode ser o suficiente. Nós tomamos assim uma iniciativa real de fazermos uma conscientização da comunidade acadêmica, envolvendo os alunos, os funcionários, os professores, em relação ao vetor da doença, né? Tanto da dengue, da chikungunya, quanto da zika. São os 3 vírus, são parentes, do ponto de vista da virologia, mas que possuem um único vetor, um único transmissor, que é o Aedes aegypti. Essa vasculha, ela era feita de 15 em 15 dias, isso já há muitos anos. Então, o ciclo vital do mosquito, hoje já se sabe que ele é de 7 dias, então teve que modificar essa periodicidade. Além das medidas preventivas, o ICBS e a Proinfra estão realizando palestras, treinamento e sensibilização dos funcionários que atuam na limpeza e manutenção das instalações da universidade. Dentro da universidade são poucos, mas os poucos que a gente tem que tomar esses cuidados, né? São calhas de telhados, copos descartáveis que às vezes alunos ou até mesmo pessoas que estão transitando na universidade deixam de jogar no lixo.
Às vezes o copo ele fica um pouco escondido, se ele tiver de boca para cima ele vai acumular água, né? Caixas d'água bem tampadas, né? Os espelhos d'água da universidade todos têm peixes, né? Para não ter a proliferação do mosquito. 2 vezes por semana eu coloco um funcionário para estar recolhendo, 2 vezes por semana. Dependendo dos dias, às vezes eu gasto até 3 dias para fazer a rota inteira. Mas a responsabilidade é de todos. Por isso, é importante que professores, alunos e funcionários tenham ainda mais cuidado no descarte de objetos e atenção para evitar a formação de focos do mosquito. Ao mexer no ambiente intramuros, você tem repercussões extramuros, né? Dos campi, das unidades, e evidentemente que isso impacta, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do risco de contaminação, toda a região. E é importante lembrar que todos nós devemos ficar muito atentos. Caso você identifique possíveis focos do mosquito na universidade, entre em contato com a Proinfra pelo telefone 3319-4314. Bom, Maria, esse é um assunto que diz respeito, né, à saúde pública no Brasil. Por isso, a nossa discussão a respeito do tema não acaba por aqui, não acaba hoje, porque amanhã é dia de Repórter PUC aqui no programa e o Pablo Nascimento traz mais informações sobre esse problema que afeta todo o país. Amanhã vamos fazer um levantamento do surto de Aedes aegypti que aconteceu neste verão. E também vamos mostrar tudo que há de inovação se tratando do assunto. Para isso, vamos trazer a pesquisadora e professora da PUC Minas, Alzira Cecílio, que tem estudado muito sobre esse tema que tem preocupado toda a população. Então, não deixe de assistir, estaremos juntos amanhã, ao vivo, a partir das 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. É com vocês. Obrigada, Pablo. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver como foi o 6º Festival de Fotografia em Tiradentes. E no estúdio, um balanço sobre o evento realizado na última semana com o professor Eugênio Sávio. A gente já volta. E o Espaço PUC está de volta para falar de um evento que movimentou a cidade histórica de Tiradentes na última semana. Exposições, workshops, palestras, debates, projeções de fotografias e outras atividades educativas fizeram parte da programação. E em sua 6ª edição, o Festival de Fotografia de Tiradentes, o Foto em Pauta reuniu amantes e profissionais da fotografia. E você acompanha mais detalhes com o repórter Luiz Fernando Batista. Já consolidado no calendário da cidade de Tiradentes, o Foto em Pauta 2016 trouxe workshops, palestras e oficinas a fotógrafos e apaixonados pela arte da fotografia. A gente acaba tentando montar uma programação que vá contemplar alguns diferentes gostos, diferentes tendências, diferentes discursos da fotografia. A gente tem aqui entre os matriculados para os nossos cursos pessoas de 16 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Essa mistura cidade histórica com um desfrute de conhecimento artístico é uma liga que dá certo. Essa edição teve como destaque a publicação de livros de alguns dos fotógrafos participantes do evento, entre eles a ganhadora do prêmio Foto em Pauta 2015. O prêmio é muito interessante porque ele possibilita a um fotógrafo publicar o seu primeiro livro. E o livro é uma forma muitíssimo interessante de você mostrar o seu trabalho. E eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo, desde o tratamento de imagem, tive na gráfica, acompanhando a impressão, a escolha do papel, enfim, coisas que a gente, na verdade, só aprende na hora que vai fazer. O público participante, na maioria formado por jovens, teve a oportunidade de trocar experiências com profissionais veteranos. O contato com nomes importantes da fotografia, com pessoas consagradas já, com professores com bastante didática e material para passar, que usualmente você não tem contato, você não só fazendo um curso específico, e aqui você tem contato aberto, com oficinas e palestras gratuitas. É a primeira vez que eu venho, mas eu já ouvi falar que todas as edições são muito boas, são uma troca de informação muito grande.
Surgiu a partir do projeto Foto em Pauta, que é realizado em Belo Horizonte desde 2004 e proporciona o diálogo entre público e autores. E depois de 8 anos de sucesso, o coordenador do projeto, o fotógrafo e professor Eugênio Sávio, decidiu criar o Festival de Fotografia na cidade de Tiradentes. E é exatamente com ele que a gente conversa hoje. Professor, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Professor, por que a escolha da cidade de Tiradentes para sediar um festival de fotografia? Olha, eu acho que Tiradentes já tem uma vocação para isso, né? A gente tem lá em outros eventos já consagrados, a gente tem um espaço muito propício para o fotógrafo também, obviamente é um cenário maravilhoso, as condições de hospedagem, então foi uma liga, como eu falei ali, deu certo, né? Foi muito rapidamente, ele teve uma boa aceitação. E essa foi a 6ª edição do festival, né, que está se tornando tradicional sempre depois do Carnaval, entre o Carnaval e a Semana Santa. Como que você vê essa consolidação do Festival de Fotografia de Tiradentes? Olha, um dos fatores interessantes é a escolha dessa data, né? Normalmente, entre o Carnaval e a Semana Santa, era um espaço que ficava meio vazio na agenda dos hotéis em Tiradentes, e até mesmo da maioria das pessoas que não costumam viajar nesse período. Então a gente encontrou uma cidade bem vazia, com disponibilidade de hotéis, restaurantes. Nos primeiros anos a gente tinha até dificuldade às vezes para comer em algum lugar, porque muitas vezes davam férias coletivas. Aí a gente ocupou, até do ponto de vista econômico, a cidade nesse período, e também no cotidiano do fotógrafo, a gente brinca no Brasil que a gente começa a vida depois do Carnaval. Então depois do Carnaval a gente já toma um impacto de um festival, que é um festival, ele é transformador na vida de um artista, de um profissional, porque aquilo anima a gente vê um monte de gente trabalhando, a gente faz um curso, a gente se renova, faz novas amizades, tudo isso acaba levantando o astral para passar o ano. E Eugênio, o festival ele movimenta culturalmente, mas também economicamente a cidade. Como que ele tem contribuído assim, ao longo desses anos para o desenvolvimento de Tiradentes, que é uma cidade histórica muito conhecida e importante para Minas Gerais? Quando a gente começou, as Tiradentes tinha tradição apenas, talvez só do cinema e gastronomia. E outros festivais surgiram depois do meu festival. A gente tem artes, mais aberto para artes, tem um festival de teatro, depois outros de música foram criando. O pessoal entendeu que pequenos festivais fazem bem para a cidade. Às vezes um festival muito grande gera mais tumulto, gera mais transtorno. Apesar de serem importantes também, pequenos festivais em datas aleatórias ao longo do ano foram complementando uma programação rica na cidade para ocupar aquela enormidade de hotéis, pousadas que estão sendo... Cada ano a gente vai ver novos empreendimentos sendo feitos lá em função desses eventos que estão turbinando a cidade. E fazendo um balanço dessa 6ª edição, quais foram os destaques? Olha, realmente a experiência que a gente fez com o livro, né, que a gente deu uma ênfase grande com o livro, foi muito positiva, né? A gente levou aí quase 30 autores com seus livros para mostrar ao público. A gente teve um fato de ter recebido uma convidada internacional, uma editora de livros da Argentina, que trouxe uma série de livros para apresentar para o público também. Então eu acho que assim, a gente começou a plantar uma semente mais para fora do Brasil, que eu acho que é interessante. Estamos aí internacionalizando aos poucos o festival. Legal. Eugênio, como professor de fotografia também, como que você incentiva o interesse e a participação dos alunos no festival? Olha, eu acho que para o aluno é uma experiência diferente. A gente vê um nível de profissionalização maior, a gente tem essa experiência de estar numa cidade onde tudo ao mesmo tempo acontecendo. Você sai de uma palestra, vai numa exposição, aí você vai num restaurante, no caminho alguém colocou umas fotos no chão. Até no VT que apareceu aqui tinha uma exposição que eu não tinha visto, porque um fotógrafo chegou e colocou no chão uma exposição. Então essa imersão, ela é muito enriquecedora. E você tem ali gente também do Brasil inteiro. É um fenômeno assim, a gente teve talvez 1/3 seja de Minas Gerais e 2/3 do resto do Brasil. Muita gente do Rio, de São Paulo, principalmente do Rio, até me surpreendeu esse ano, a gente teve mais cariocas inscritos do que paulistas. Eugênio, como que é feita a seleção das atrações, né? Ela começa há quanto tempo antes do festival? Eu gosto de brincar que a seleção ela depende de um background de mais de 20 anos que a gente está lidando com isso, né? Desde aqui, quando eu estou dando aula na PUC, você está ali vendo sites, está recebendo livros, comprando livros, visitando outros eventos, a gente tem sido convidado para ir para muitos eventos aí no Brasil. Tudo isso vai formando uma base para você definir o que pode ser interessante para a gente apresentar no ano que vem. Eu já estou há alguns meses pensando em 2017, por exemplo, porque o ano passado a gente fechou a programação lá para outubro, novembro, já estava mais ou menos definido. Agora o problema é 2017 e a gente tem um grupo curador que também nos ajuda
a formar essa programação. É um trabalho bastante complexo, envolve várias pessoas e envolve todo esse background que a gente tem aí. E fora essa programação que demora vários meses, né, do festival, conta um pouquinho mais sobre essas intervenções que acontecem no momento, igual você falou que não tinha visto a exposição na foto, como que acontece essa imersão dos convidados também, dos visitantes? Pois é, assim, eu acho que o que é interessante do festival é que ele tem atraído diversos grupos para se manifestar. Volta e meia, algum grupo me procura, olha, nós temos um grupo de estudantes de Brasília que quer ir no festival e tinha vontade de mostrar alguma coisa. Aí a gente fala, olha, vai na cidade, procura um café, uma pousada, um restaurante, procura algum lugar onde você possa fazer uma intervenção. Eventualmente isso até pode entrar na nossa programação, mas eu acho até o mais rico que não. Assim, eu uma semana antes do festival, quando eu estava terminando assim, a montagem, eu fui tomar um café numa padaria, cheguei lá, estava uma exposição linda de fotos de uma fotógrafa aqui de Belo Horizonte. Aí eu falei, nossa, que surpresa boa, né? Então as pessoas procurando, independente do festival, criar esse clima, esse ambiente de imersão na fotografia. Professor, e como que é a relação dos moradores de Tiradentes com o festival, né? Como que é a resposta deles? É um negócio muito, muito forte, assim, a relação, porque primeiro, assim, eu acho que a gente tem que lembrar que fotografar, de alguma forma, é uma manifestação de carinho, né? Você apontar a câmera para alguém, acaba que as pessoas se sentem envaidecidas. Então, obviamente, essa enxurrada de câmeras que chegam na cidade estão ali mirando para todos os moradores são objeto de, né, alguns entram na casa, quer dizer, todo esse ambiente acaba ligando o morador ao festival. Além disso, a gente tem uma programação muito voltada para os moradores, muitos cursos. Eles aproveitam, obviamente, das exposições. A gente tem exposições que vão durar mais 15, 30 dias lá. Então, eu acho que é uma liga que pegou mesmo. A gente tem uma enorme simpatia com os moradores e eles com a gente. E, Eugênio, todos os anos a equipe da PUC-TV e TV Horizonte acompanha, né, o festival. E o Luiz Fernando, ele acompanhou esse ano passado ele também acompanhou. Ele disse que, em relação do público, estava um público mais jovem. Você acha que isso deu muito em função do quê? Olha, primeiro é muito legal, a PUC-TV tem feito um trabalho muito bacana com a gente lá, tem, né, dado uma ênfase grande, porque tem realmente artistas relevantes, tem produzido, né, alguns materiais, como saiu agora, e outros desdobramentos aí para frente. Sim, eu acho que o público jovem a fotografia é a linguagem do momento, né? Eu acho que cada vez mais, assim, a gente podia até achar assim, a fotografia digital vai acabar com a fotografia tradicional, vai tornar banal, o Instagram, essas ferramentas todas vão tornar a fotografia tão popular que ela vai perder a força, e pelo contrário, ela ganha força, porque eu acho que numa linguagem que todo mundo quer conversar, quem se destaca é aquele que domina essa linguagem. Dominar uma linguagem visual não é simples, né? Não é tão fácil, né, você explicar como é que se constrói um significado numa imagem, através de imagem. Então esse caminho para o jovem tem sido muito enriquecedor. Quer dizer, vocês jovens aí que estão aí comunicando com a imagem, quanto melhor souberem, vão se comunicar melhor. Bom, professor, primeiro eu queria parabenizá-lo pela iniciativa, sucesso nas próximas produções e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Espaço PUC. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês aí. E o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. E não se esqueça que amanhã é dia de Repórter PUC e o nosso encontro é com o repórter Pablo Nascimento e a gente se encontra às 4h30 da tarde pela PUC-TV e TV Horizonte. E obrigado pela companhia. Até mais.